Boa noite, queridos irmãos. Vamos, nesse momento, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos o Evangelho, de refletirmos sobre as lições da noite e sairmos daqui com algo que deverá ser aplicado em nossas vidas para a nossa recuperação espiritual. Agradecer a Jesus também, porque Ele nos permite estarmos no planeta Terra, fomos recebidos por Ele e está nos ajudando sempre, não nos esqueceu, né? Graças a Deus. Jesus nos inspira o caminho a seguir, nos traz orientações que muitas vezes ainda não percebemos, mas recebemos através dos nossos benfeitores pela sua determinação. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, vamos dizer a Jesus da nossa felicidade de podermos aqui no planeta Terra estarmos vibrando no bem, buscando caminhos que ilumina a nossa consciência, que nos faz fortalecidos pelo amor que Ele envolve a todos nós, os seus irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecer a Jesus pela permissão da presença de todos nós neste recinto, dos nossos irmãos que também vieram buscar, trazidos pelos nossos benfeitores fora do corpo físico, e a todos nós que também somos inspirados e muitas vezes envolvidos pela presença desses corações queridos para nos reunirmos para buscar a ajuda de Jesus. A Ti, Jesus, a nossa gratidão pela presença de tantos corações bondosos que nos ajudam a discernir as lições, que nos inspiram para esse trabalho de busca de equilíbrio e de paz. Que todos aqueles nossos familiares que ficaram nos seus lares, também sabemos da visita a todos eles, através dos nossos benfeitores, buscando o auxílio, levando a inspiração, levando a luz para aqueles que não puderam conosco estar neste recinto. Abençoe-nos, nos dê força e coragem para vencermos as nossas dificuldades, hoje e sempre, que assim seja. Então, do livro Religião dos Espíritos, nós vamos estudar uma lição bastante importante para a nossa reflexão, que o nome da lição nos traz, Na Hora das Crises. Vejamos bem, tudo que vai nos trazer essa lição para o campo do nosso entendimento, nos convidando a refletirmos na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo o que acontece conosco. E nos diz o nosso irmão Emmanuel, através do Chico Xavier, nessa reunião pública de 5/10/1959. Ele nos diz, da questão 466, na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes de quem falam, inarticuladas, no imo de ti mesmo. Veja bem, que lição que nos traz grandes entendimento, grande força para vencer as nossas crises. Todos temos, né, crises de dificuldades, diversas modalidades de crise na nossa vida. Então, na hora da crise, ele diz que é melhor que a gente emudeça os lábios, fique de boca fechada, calados, né? Para que a gente possa ouvir as falas inarticuladas dos que estão fora do corpo, os nossos benfeitores, né? No imo de nós mesmos. Eles falam dentro da nossa consciência.
o que devemos fazer. E aí ele coloca aqui várias situações. Perceberás indistintamente o conflito. E o passado te teima em ficar e o presente te anseia pelo futuro. Olha o que ele fala para nós. O passado, ele teima em ficar conosco, permanecer conosco nessa encarnação. E o presente, ele anseia o futuro. Então, vamos buscar, né, deixar um pouco que o passado possa, né, ser permanecido conosco, mas com a nossa renovação para o futuro, no hoje, no agora. Ele diz: o cárcere é a libertação, a sombra é a luz, a dívida é a esperança. Se a gente tem dívida, como todos trazemos conosco, dívidas de amor, mas nós temos que guardar a esperança em poder cumprir os nossos deveres. E o que foi e o que deve ser? Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Na essência, nós sempre realizamos na essência, no mundo, né, o que é do mundo, mas temos que ter Cristo no nosso coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e na terra, além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Então, nós temos a voz do mundo na nossa consciência e temos também, como nos diz aqui a lição, grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, pela fala dos nossos amigos e dos nossos adversários na terra e além da terra. Não só aqui a gente vai ouvir essas vozes dos nossos inimigos na terra, mas além da terra, quer dizer, a hora que a gente deixar o corpo físico, vamos ouvir também essas vozes, né? Aí adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Então temos que falar, sentir, vivenciar com responsabilidade, porque a nossa consciência, ela vibra o que é certo, ela sabe o que é certo e o que é errado, né? E aí ele diz assim, diz o mundo fala na nossa consciência, acomoda-te como puderes. E a gente escuta essas vozes, né? Acomoda-te como puderes. Para que a gente esteja sempre acomodado. Essa é a voz do mundo, é a voz que a gente mais está atento. Acomoda, para que tanta luta, para que tanto esforço, né? Mas aí Jesus nos pede, levanta-te e anda. Olha a diferença do que nós ouvimos do mundo, né, a nos dizer, e do que o Cristo nos fala dentro de nós. O mundo nos diz, acomoda-te, quanto puderes. Mas o Cristo fala, levanta-te e anda. É tempo de renovação. É o momento da gente crescer espiritualmente através do conhecimento. Diz o mundo para todos nós, faze o que desejas. Ouvimos sempre, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, né? Eu tenho esse direito de fazer tudo o que eu quero. Temos, mas aí Jesus nos diz, nos pede, Jesus nos pede, Ele não exige, não peques mais. Que a gente quer fazer tudo que a gente quer, né? Só que muitas vezes a gente faz tudo que não devemos fazer. Vamos ficar comprometidos. E Jesus diz, não peques mais, cuida-te, reflita no que estás fazendo. Essa é a voz do Cristo em nós, em cada um de nós. E aí o mundo nos diz de novo, destrói
os opositores, aqueles que não pensam como nós. Qual que é o nosso desejo? Né? O mundo nos diz, destrói aquele que não fala como você fala, que se opõe às suas vontades, que não te obedece, né? Aí vamos ouvir agora o que Jesus nos diz. Pede o Cristo, ame os teus inimigos. E a voz do mundo, que a gente conhece bem, né? É essa voz. Destrói o opositor, aquele que se opõe em tudo, o nosso adversário, né? E Jesus fala, ama os teus inimigos. Vamos ouvir a voz do Cristo, fala dentro de nós. Diz o mundo, renega os que te incomodem, aqueles que nos incomodam. Deixa para lá, não quero contato, aquela pessoa é difícil, né? Mas essa é a voz do mundo, é o que aprendemos aqui, não com Cristo. Renega os que te incomodem. Aí vamos ver o que o Cristo fala para todos nós. Pede o Cristo, não te exijas, diz o mundo, renegues o que te incomodem. E o Cristo nos diz, não te exija o que te exige 1000 passos, caminha com ele 2000. E aí, né? Será que a gente está seguindo o Cristo ou estamos seguindo o mundo? Porque o mundo nos diz assim, renegue, deixa para lá, esqueça o fulano, ele é impossível, ele é difícil de entendimento, ele está nos incomodando, vamos deixar de lado. Né? E o Cristo nos fala, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Aqueles que nos incomodam, não devemos tirar dos nossos caminhos, mas vamos nos aproximar, vamos ajudar. Porque se Jesus diz para a gente ter paciência e andar 2000 com quem exige que a gente seja correto, muitas vezes, né? Aí incomoda a gente. Nossa, eu tenho que ser perfeito. Né? Incomoda a gente, porque a gente quer viver como nos diz aqui, né? Do jeito que a gente deseja. Essa aí é a voz do mundo. Então Jesus fala que aquele que exige de nós algo, que a gente possa ser mais paciente, possa conviver com ele muito mais do que pensamos em abandonar, mas que a gente esteja perto um do outro. Se ele exige, quer dizer, ele tem uma cobrança para conosco, de certa maneira que devemos agir, vamos agir com mais amor, com mais fraternidade, junto com esses irmãos, né? E continua Emmanuel dizendo, diz o mundo, apega-te à posse, isso é meu, eu construí, eu criei, né? Então, é meu. E o mundo nos diz, tem que apegar, é seu, você trabalhou, você fez isso, você fez aquilo, é seu. Então, isso é uma posse. Isso o mundo nos ensina. Mas Jesus pede a todos nós. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Olha a diferença, né? Que nós recebemos de ensinamentos do mundo, quer dizer, do homem comum aqui na terra, o que vivemos. O homem comum é aquele que não estuda o Evangelho. Ele não tem ainda essa consciência, né, do que Jesus nos ensinou. Então, aquele que te apega-te à posse é do mundo. Esse é um entendimento nosso, aqui do mundo, né, do homem comum. Mas Jesus nos diz, né, que se alguém rogar a nossa túnica, quer dizer, quiser algo, que a gente possa, né, dar um pouco mais para o outro, no campo da compreensão, no campo do entendimento, né? Às vezes a pessoa exige, ela acha que tem aquele direito, aquele dever, mas a gente compreende, a gente também dá a capa, né, do nosso entendimento. Diz o mundo a todos nós, fere a quem te fere. Isso a gente diz, né? Quando uma pessoa nos fere, a gente
tem aquele entendimento ainda de ferir o outro também, para ele pagar com a mesma moeda. Mas aí Jesus nos fala, dentro da nossa intimidade, do nosso ser espiritual, do nosso pensamento, né? Perdoa sempre. Quem nos fere, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo, como Jesus fez com todos nós. No momento da cruz, né, do sacrifício maior, o que Jesus falou ao Pai Celestial? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E Ele está nos ensinando aqui, além dele ter vivido, através de irmãos, benfeitores espirituais, está nos relembrando, perdoa sempre. Aí, novamente, mais uma colocação. Diz o mundo, descansa e goza. Goza, viaja, tem seus bens, você tem condições. Descansa, você está muito cansado, trabalhou demais, né? Isso a gente ouve mesmo. Mas aí o que diz Jesus para nós? Avança enquanto tem luz. Enquanto estamos no corpo físico, porque temos condições de estar junto com quem sabe mais que nós e junto daqueles também que, como nós, viemos e nos reunimos para buscar entendimento. Então, o ensinamento de Jesus é ao contrário de tudo que aprendemos no mundo, desses ensinamentos que todos nós recebemos no corpo físico do mundo, né? Avança enquanto tens luz, enquanto tens condições de refletir. Porque ao sairmos do corpo, nós vamos ter como nos acontece na escola, aqui na Terra. Nós vamos ter, para refletir, aquilo que aprendemos, o que fizemos de nós, como agimos uns com os outros. E então Jesus está dizendo, esse momento de estarmos no corpo físico é para o espírito como a luz, porque nós podemos estar aprendendo, estudando o Evangelho, porque na hora da prova, na hora que a gente deixar o corpo físico, a gente vai ver aquilo tudo que fizemos de errado e o que deixamos de fazer de bom. Então, Jesus está falando, agora é o momento de luz para todos nós. E aí, ele continua dizendo aqui, diz o mundo, censura como quiseres. E a gente faz isso, né? Censura os outros, fala, não analisa. Mas Jesus diz assim, não condenes, não censure, né? Mas a gente tem sempre esse ensinamento em primeiro pensamento nosso. E aí diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Não, aliás, repare, não repares os meios para alcançar o fim. Muitas vezes a gente não percebe, não repara, como diz a lição, o que está fazendo para a gente atingir aquilo que a gente quer, né? A gente não vê se estamos certos, se estamos errados. Mas Jesus diz assim, não condenes. Não repares o meio que alcanças para alcançar os fins, né? Eu estou lendo a outra. E aí o Cristo diz, será medido pela medida que aplicares aos outros. Então a gente muitas vezes não repara o que estamos fazendo. E aí, no prestar as nossas contas diante da nossa consciência de Deus, né? Jesus nos relembra aqui que nós vamos ser medidos, pesados, de acordo com que aplicarmos peso e medida aos outros. Veja bem, tudo que aprendemos com Jesus, Ele nos relembrando que o que fazemos volta para nós, né? E aí ele diz, o mundo diz assim, aborrece os que te aborreçam. E Jesus diz, ora pelos que te perseguem e caluniam. Completamente diferente, né? Os ensinamentos de Jesus.
Diz o mundo para todos nós: acumula ouro e poder para que te faças temido. E a gente pensa dessa forma, que muito poder, muita condição, a gente vai ser temido pelo outro. Tem o poder, né? Ele vai ter medo da minha presença, do que eu posso realizar. E Jesus nos diz: provavelmente nesta noite, olha só, a gente contar com aquele poder todo, muitas vezes criando dificuldade para os outros, para se fazer forte e temido pelos outros. Jesus nos relembra que provavelmente nesta noite pedirão a tua alma. E o que amontoastes, para quem será? Né? Hoje a gente o mundo nos ensina a fazer tudo que Jesus não ensina. Nós podemos analisar essa lição, né? Mas e se a gente desencarnar rapidinho, né? A gente vai criando situações, se endividando espiritualmente, com as nossas ações, com os nossos atos, mas a gente não se lembra. Mas e nesses momentos agora em que eu estou intimidando os outros com os meus poderes, se eu for convidado a voltar para o mundo espiritual, tudo que a gente amontou aqui na Terra é para quem? Beneficiará quem, né? Vamos pensar. Aí ele diz assim: obsessão é também problema de sintonia. As nossas obsessões, elas são um problema para todos nós, porque nós nos sintonizamos com mentes iguais a nós e emitimos o nosso pensamento e também recebemos pensamentos iguais aos nossos. Aí criamos obsessão, perturbação, dores, aflições, né? O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Olha só. Às vezes alguém conversa conosco, né? Pela boca, ele usa a boca. Mas o ouvido, ele vai refletir o que ouviu através da nossa boca, o que saiu de nós. Olha o cuidado, né? Que temos que ter. O olho que algo vê, assemelha-se de algum modo à coisa vista. Então, muitas vezes, não existe uma certa situação ou coisa, acontecimento, que nós enxergamos, mas nós temos uma visão daquele modo. Nós enxergamos aquela situação, ou aquele acontecimento, ou aquela pessoa, de acordo com a nossa visão. Ela pode ser uma pessoa diferente do que estamos pensando, mas a gente tem a visão limitada e não vê o bem nos outros, né? Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Então, ele está nos dizendo a lição que a gente, na hora da crise, que a gente feche a boca e reflita. E ele continua dizendo aqui: não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Então, guardemos essa lição para que a gente possa, num momento difícil de todos nós, estarmos em silêncio para recebermos inspiração, entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, para não cairmos, muitas vezes, em tempestades que nos prejudicarão mais a nossa situação. Ele termina dizendo assim: se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo, e a palavra dele por bússola infadigável, traçar-nos-á rumo certo. Então, em todas as situações, todas as dificuldades, nós no mundo já temos uma resposta para tudo que nos acontece, mas o Evangelho, essas lições, faz-nos refletir que devemos ouvir o Cristo em toda situação. Como Cristo agiria? Se Jesus estivesse passando pela situação que eu estou passando, como ele se comportaria? O que ele falaria, né? Porque se a gente for ouvir o que o mundo nos oferece, muitas vezes a gente não consegue
recuperar as nossas dificuldades. E do Evangelho Fonte Viva, nós vamos estudar também uma lição que vai nos ajudar bastante a entender que a lição se chama Linguagem. É de Paulo, capítulo 2, versículo 8. E nos diz o versículo do Evangelho. Linguagem sã, olha só, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Será que a gente tem já essa condição? Será que tudo que a gente ouviu do mundo a gente viveu como Jesus nos ensina? Porque nós ouvimos muito dentro de nós, no nosso íntimo, né? Para fazermos determinadas coisas que o mundo nos ensina. Mas para termos uma linguagem irrepreensível, quer dizer, que nenhum dos nossos adversários, eles possam se envergonhar de nós. Eles sabem que a gente, em determinadas ações e situações, a gente viveu como Jesus nos ensina. Então, e não tendo nenhum mal a dizer de nós. Emmanuel vai nos explicar bem esse texto dizendo: pela linguagem, o homem ajuda ou se desajuda. Então, pelo que falamos, o que sai de nós, podemos nos ajudar e ajudar os outros, e também podemos nos desajudar. Né? Então, temos que ter o cuidado com o que falamos, porque o ouvido que ouve a boca, que a boca fala, ele vai refletir. Se ele não refletir, muitas vezes falamos aquilo que está desajudando a nós e aos outros. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Muitas vezes a gente se encontra em problemas íntimos, né? E alguém vem buscar conosco alguma conversa para receber uma palavra de esperança. E nós estamos com o nosso pensamento turvo, com aquelas imagens de dificuldade, de perturbação nossa. Então, Emmanuel está nos dizendo que mesmo que esteja o nosso íntimo nevoado de problemas, cheios de dificuldade e problema, que a gente não use a palavra, né, turva, para levar aos outros desequilíbrios, né, tirando-lhe a paz. Cada qual tem o seu enigma. Trazemos conosco dificuldades de entendimento em algo que acontece na nossa vida. A sua necessidade, a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossa inquietação. E às vezes um vizinho aflito, desesperado, vem conversar conosco e a gente está tão turvado no nosso coração, a nossa mente, e a gente termina por deixá-lo mais inquieto, né? Com as nossas falas, com a nossa orientação muitas vezes. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza envergasta. A observação do maldizente confunde. Olha só o prejuízo, né? Como nos diz a lição primeira. Se ouvirmos Jesus, nós não vamos ter vergonha daquilo que falamos para os outros. Nós não vamos também desencorajar ninguém com o nosso verbo, porque é um verbo de esperança, de fraterno, que leva ao outro condições dele se fortalecer e se recuperar. Mas a gente muitas vezes, né, faz com que o outro possa receber as nossas cargas de inquietação. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo áspero, ele traz dificuldade e confunde tanto aquele que fala como aquele que ouve, né? Pela nossa manifestação mal conduzida, pelas nossas más palavras, as nossas ações não boas, o nosso entendimento também conturbado, né?
para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. E muitas vezes temos que ter cuidado, porque nós nos manifestamos muitas vezes erroneamente. E aí, nós mesmos, através da nossa fala, do nosso gesto, nos afastamos da verdade que aprendemos com Jesus. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Veja bem, muitas vezes, nós temos expressões, falamos não nobremente, não palavras boas de encorajamento a ninguém. E aí, muitas vezes, nós estamos assim, deixando de ajudar. Mas se usarmos o nosso verbo com verdade, com bondade, nós podemos ajudar o outro, enchendo o outro de contentamento para viver, de alegria de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios dos nossos sentimentos e desejos descontrolados. Então, a gente vê nas lições do Evangelho que tudo está na nossa mão, Olha a recomendação de Emmanuel: tenhamos a precisa coragem de eliminar. Muitas vezes nos falta coragem, de eliminar por nós mesmos os raios de nosso sentimento e desejo descontrolado. Estamos descontrolados, com sentimento irritado, e a gente descontrola todos, emitimos raios, negativos, aqueles que convivem conosco, destruímos a felicidade nossa e dos outros com o nosso desequilíbrio. Olha, Emmanuel diz que a palavra é canal do eu. É através da palavra que somos conhecidos, Então, ele expressa quem somos. Eu falei isso, estou me referindo ao outro com tal ou qual palavra. Então, ela é o canal de quem é você intimamente. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem, as nossas virtudes se estendem. Não, por nossa língua, nossa paixão explode ou nossa virtude se estende. Pela nossa língua, ao usar a nossa língua, nós podemos estar emitindo, envolvendo os outros com palavras virtuosas, estendendo a todos os corações que nos ouvem, encarnado e desencarnado. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Veja bem, a nossa responsabilidade de falar, Cada vez que a gente usa o verbo, nosso vocabulário, que é nosso próprio, a gente emite forças através da fala. Porque o que falamos, ele cria situações e coisas que muitas vezes a gente fala, falei a verdade, mas não é. Muitas vezes usamos o nosso vocabulário, falamos coisas que não devemos e emitimos aos outros ou força ou criamos nele as dificuldades, Que solapam ou restauram e que ferem ou balsamizam. O nosso vocabulário, bem direcionado no campo do bem, ele constrói muita coisa bela em nosso redor. Porque tudo que falamos, que fizermos e que pensarmos, nós estamos criando uma aura que nos envolve. Então, estamos falando e ficando conosco, tudo aquilo. Vamos cuidar do que estamos falando, como estamos usando a nossa boca, o nosso verbo. Continua Emmanuel: linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. 3, são constituída a linguagem de 3 elementos essenciais:
como expressamos, às vezes, né, conversamos com os outros e expressamos assim uma autoridade, uma sabedoria que diminui o outro. Às vezes, usamos também a nossa maneira de falar através da voz, podemos emitir uma palavra que prejudica o outro, através da nossa maneira de falar, como falamos com as pessoas. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educamos a voz, olha, se não aclararmos a frase, tudo que falarmos com simplicidade, para que o outro entenda, para que o outro se ilumine, né? Se não educamos a nossa voz, de acordo com a situação, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Veja o prejuízo que temos, né? Se a gente não aclarar a frase, quer dizer, não dificultarmos o entendimento dos outros com coisas tão difíceis, né? Que para nós pode ser fácil, mas o outro a gente não sabe o entendimento dele. Se nós não apurarmos o nosso modo de ser e educar a nossa voz, nós estaremos, assim, em todas as situações, suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Olha o prejuízo, é grande, né? Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Quem são os aprendizes do Evangelho? Nós estamos estudando, nos dedicando, né? A entender, a compreender o Evangelho. Ele diz assim: nem a linguagem doce demais, aquela pessoa que fala com tanta doçura, também não ajuda. Nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afuguentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quando estivermos nessa condição, com certeza, né, vamos fazer tudo aquilo que aprendemos na lição. Como Jesus faz. Com Jesus, nós sabemos como Ele se dirige a nós. Jesus conhece a nossa dificuldade, conhece a nossa ainda falta de vontade, né, de crescermos espiritualmente, no conhecimento. E Ele fala de uma forma com tanta paciência, só que nós temos que ter o cuidado, porque se educarmos a nossa fala, o nosso sentimento, a maneira com que agimos e nos encontramos com os nossos irmãos aqui na Terra, nós vamos ajudar os nossos irmãos desencarnados, porque a nossa vida, o nosso dia a dia, né, na vida diária, é que a gente mostra quem somos. Então, vamos nos educar através das lições aprendidas, vivenciar dentro do lar, na rua, no trabalho, nos grupos que pertencemos aqui na Terra, agradecendo a Jesus, porque sabemos como devemos nos comportar, junto aos nossos adversários, que muitas vezes são aqueles que não concordam conosco, que não agem como nós, que têm outros ideais, mas também eles vão aprender, né? Com o momento que chega para todos nós vamos aprender a realizar tudo na nossa vida de forma irrepreensível. A nossa voz vai ser educada, o nosso sentimento vai emanar e envolver os outros. O que temos, a nossa visão, o nosso coração, a nossa ação vai beneficiar todos aqueles que se aproximarem de nós. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a recordar dentro daquilo que aprendemos com o mundo e o que aprendemos com Jesus. Vamos decidir em buscar os ensinamentos de Jesus. Nós vamos ganhar grande iluminação mental e espiritual para a nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos ajude a sermos cada dia melhor. Que assim seja.